Parte 2, continuando, página 15, tá? Bom, aí, acompanhem no desenho, depois eu vou mostrar aqui no mapa, tá? Aí, subindo, eu tenho o epidídimo, né? Ele é responsável pelo amadurecimento do espermatozoide, porque lá no testículo ocorre a formação da célula. Ela vai sofrer todo um processo de amadurecimento, ou seja, apto para ser fértil, no epidídimo, tá? Do epidídimo sai continuando, né, um tubo fininho chamado de ductos deferentes, tá? É deferentes, não é diferente, é deferentes, que é um canal que sai do epidídimo e ele é o canal de comunicação. É por ali que os espermatozoides vão passar, tá? Até chegar lá no final, que é a saída, que é a uretra. Aí nós temos, bem pequenininho, lá atrás da bexiga urinária, a vesícula seminal e na frente uma bolsinha redondinha chamada de próstata, tá? Qual é a função? Os dois trabalham juntos. Qual é a função dos dois? A vesícula produz um líquido e a próstata também, chamado de líquido seminal e líquido prostático. Esses dois líquidos se unem e aí formam um líquido esbranquiçado chamado sêmen. Qual é a função do sêmen? O sêmen é transportar o espermatozoide para o meio externo, mais especificamente dentro do corpo da mulher, tá? E o sêmen ele vai conter água e alguns nutrientes para alimentar esse espermatozoide, tá? Mantê-lo ele vivo. Então, quem produz o sêmen é a vesícula seminal e a próstata, tá? Os dois juntos. Aí eu coloquei para vocês aí, ó, observação. Líquido seminal mais líquido prostático, eu tenho o sêmen, tá? E subindo na parte final, o órgão genital do homem, o pênis, tá? O pênis, ele é uma estrutura, ele é um órgão musculoso, é uma região altamente musculosa. Internamente, eu vou ter um canal, tá? Chamado de uretra, e em toda essa região é vascularizada, ou seja, além de ter músculo, eu vou ter vasos sanguíneos. Atenção, pessoal, o pênis, ele não tem osso, tá? Ele não tem osso. Ele é um órgão musculoso, ricamente cheio de vasos sanguíneos. Qual é a função do pênis? Duas. Eliminar a urina, tá? Porque por dentro dele eu tenho a uretra, que é conectada ao sistema urinário, e eliminar o sêmen, tá? Então, o sêmen, ele passa lá, sai lá da vesícula seminal junto com a próstata, se une, passa pelo canal da uretra e é eliminado, tá? Esse processo da saída do sêmen para fora do corpo do homem é chamado de ejaculação, tá? Então, o que é ejaculação? É a saída do sêmen para o meio externo, tá? Para o lado de fora do corpo do homem. Esse processo, pessoal, ele é um fenômeno natural do homem e ele só ocorre durante o ato sexual, ou seja, quando o pênis estiver excitado e ereto. O pênis, ele fica excitado e ereto, aí por isso, e ele fica duro, aí por isso dá a impressão que tem osso, mas não tem. É porque, com a excitação, os músculos em torno do pênis se contraem, ali vem uma enxurrada de vasos sanguíneos e aí ele fica ereto. Por quê? Porque, biologicamente falando, ele precisa fazer a função dele, que é ejacular, ou seja, que é eliminar o sêmen para fora, mais especificamente no corpo da mulher, tá? Então, todo esse processo aí ocorre durante o ato sexual, ou seja, ele recebe, ele fica ereto, ele faz todo esse processo quando ele é estimulado, e essa estimulação vem aí durante o ato sexual. Só que tem um detalhe, pessoal, que algumas mulheres não compreendem no homem, tá? Durante a relação sexual, cada um tem sua particularidade. O corpo do homem, ele tem uma resposta. Agora eu vou mostrar para vocês as estruturas, tá? Ele tem uma resposta e o corpo da mulher tem outra resposta. E para a relação sexual ser bacana, isso aí tem que ter,
tem que ser respeitado, tá? A mulher tem que respeitar a parte biológica do homem e o homem da mulher. Até porque são duas estruturas diferentes, funções diferentes, fisiologia diferente. Então, o homem, quando ele se excita muito rápido. A mulher não, tá? Mas, em contrapartida, ao final do ato sexual, já é o contrário. O homem, ele precisa de um tempo, não só para respirar, mas ele precisa de um tempo para o seu órgão genital voltar ao estado normal, tá? Por quê? Porque o pênis, essa região aqui, pessoal, ela está muito contraída. Ela está, vamos dizer assim, bombando de vaso sanguíneo. Então, o homem precisa de uma pausa, de um repouso, para essa contração muscular relaxar e diminuir a circulação de vaso sanguíneo. Só para você ter ideia, se você encostar num pênis ereto, você pode ver que a pele fica meio quente. Claro, porque ali está assim, ó, uma bomba, uma chuva de vascularização, de vasos sanguíneos. Porque biologicamente a função dele é o quê? É eliminar o sêmen no corpo da mulher, tá? Então, o homem, após o ato sexual, ele deixa o cara quieto, tá? Tem mulher que fica lá, enchendo o saco do cara. Aí o cara não dá uma resposta para ela, aí ela xinga ele. Ai, como você é um frouxo, ai, você é ruim na cama, você é péssimo. Não é isso, gente. Tem que respeitar. O homem, ele precisa de um tempo, tá? Toda essa região aqui precisa calmar, tá? Precisa voltar ao estado normal. Não fica apurrinhando o coitado do homem, não, tá? Que ele não tem culpa. Isso é biológico, certo? Entenderam? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês não conseguirem enxergar, eu volto nesse slide, tá? Agora nós vamos ver aqui no mapa tudinho. Deixa eu levar meu notebook aqui. Vou tirar aqui para eu montei um mapa aqui, ó. Vocês estão vendo o pedacinho aqui, ó, tá? Então, agora vocês entenderam como a estrutura masculina ela é complexa, tá? Altamente complexa. Tá? Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó. Estão enxergando? Sim, professora. Olha. Deixa eu aproximar aqui. Bom, pessoal, ó. Mas eu volto no slide, tá? Então, essa região aqui a gente chama, é uma bolsa, um saco mesmo, tá? Se chama bolsa escrotal. Aqui nós temos o testículo, tá? Aqui nós temos o epidídimo, ó, como eu falei. E daqui, ó, ele parte, ó, um tubo fino e longo, que é o canal deferente, ou ducto deferente. Aí aqui nós temos a vesícula seminal e a próstata unidas, certo? E aqui que forma o sêmen. E aí, quando o espermatozoide... Olha só como que a vida do espermatozoide é árdua, né? Ele cresce aqui, ele vem para o epidídimo sofrer o seu amadurecimento, ele anda tudinho isso aqui, ó, vai lá em cima, chega aqui, automaticamente a vesícula seminal e a próstata produz o líquido, que é o sêmen. Esse espermatozoide vai mergulhar nesse líquido e aí ele vai cair no canal da uretra, que é esse canal aqui, tá? E eliminado para fora. Então, aqui é a abertura do pênis e aqui o pênis, que é um órgão altamente musculoso e vascularizado. E aqui nessa região, a gente chama de glande, né? Também o coitado tem apelido aqui, né? É realmente a cabeça do pênis. Aqui, pessoal, uma região também cheio de nervos, né? Cheio de ramificações nervosas. E é uma região altamente sensível também, assim como o testículo, tá? É uma região de sensibilidade muito grande do homem. Inclusive, pessoal, meninos, tá? Atenção, meninos. É uma região que precisa de fazer uma boa higiene no banho. Aí vai puxar uma pergunta que me fizeram aqui, tá?
Não vou esperar, não. Eu vou ler a pergunta, tá? Porque, gente, na hora do banho, tá? Não é você pegar a ducha e simplesmente fazer assim. Não. Os órgãos genitais, e a higienização do homem é muito mais fácil do que da mulher. A higienização, ela precisa, o órgão genital precisa ser muito bem higienizado, tá? É uma região sensível, é uma região muito sujeita, expostas a receber micro-organismos, alguns transmissores de doença. E já vou aproveitar uma pergunta que me saiu aqui, tá? Eu já vou pegar o gancho aqui. Me perguntaram assim, professora, qual é a doença mais comum nesse lugar aí, na região genital masculina? Bom, vamos começar da simples até a mais grave, tá? Essa região aqui, pessoal, é uma região muito exposta, tá? Então, quando você for tomar banho, não é simplesmente passar a bucha aqui, tá? Você tem que lavar o seu pênis. Essa parte aqui que a gente chama de cabeça, é chamada de glande, né? Tem que puxar ele para baixo, porque ele é uma pelezinha, tá? Ele é uma pelezinha. Os homens chamam de corinho. Ó, o coitado também, cheio de apelido, né? Então, você tem que puxar e dar uma boa lavada e higienização. Por quê? Porque essa parte mais exposta do pênis. E aí, o que acontece? Ataque de micro-organismo. Então, pode dar uma pequena coceira, pode dar uma infecçãozinha, tá? E são coisas que incomodam muito o homem. Atrapalham, incomodam, tá? Agora, puxando para as doenças. Eu vou falar sobre as doenças nos próximos capítulos para frente, mas para adiantar, tá? Existem um grupo de doenças chamado IST. Era antigo termo DST, né? O que é IST? Se chama infecções sexualmente transmissíveis. Aí aqui já é mais sério, tá? Quem fez a pergunta. Aí aqui já são um grupo de micro-organismos causadores de doenças que atacam o sistema genital masculino e o feminino via por relação sexual. Somente, exclusivamente relação sexual, tá? Aí nós temos AIDS, nós temos sífilis, nós temos gonorreia. São doenças ISTs que eu vou falar lá na frente, tá? Algumas aqui grave, tá? Então, aí já são doenças que vai atacar, propriamente dito, o sistema aqui, tanto masculino quanto feminino, certo? Espero que eu esclareci a pergunta aí. E a última doença comum grave que acontece no masculino, exclusivamente, é nessa regiãozinha aqui, ó, na próstata, chamado câncer de próstata, tá, gente? O câncer de próstata é uma doença grave, é uma doença severa, todo câncer é uma doença severa. Vamos pegar o caso específico aqui, a próstata, tá? É um câncer que, se detectado inicialmente, é fácil de ser curado, de tratado e curado, tá? Porém, nós temos um empecilho aqui, o preconceito, tá? Ai, Senhor. Os homens têm muito preconceito e medo, tá? Por quê? Primeiro que para você descobrir a saúde da sua próstata, você tem que passar por um exame clínico. E é um exame desagradável para o homem, tá? Um examezinho desagradável. Porém, é um exame vital. Mas por medo e preconceito, os homens não vão fazer esse exame. E aí o que acontece? Se começa a surgir um câncer aí na região da próstata, certo? Quando o homem vai perceber os sintomas e vai resolver procurar um médico, e se procurar, tem até isso, tá? E se procurar, e quando ele vai procurar um médico e submeter a outros exames, tá? Geralmente esse câncer já está em estágio maligno. E tem homens que morrem até por causa disso, tá? Então, que exame é esse que é incômodo para os homens, né? É o exame de toque que fala, de toque retal, ou seja, o médico ele precisa sentir, apalpar a próstata,
Infelizmente, pessoal, isso só é feito por via anal, tá? Daí o exame que é incômodo. É chato? Deve ser, né? É ruim? Deve ser. É constrangedor? É, tá? Mas, gente, é um exame vital, tá? É o primeiro exame clínico vital de análise da próstata do homem, se está tudo ok, se essa próstata está saudável. Infelizmente, quando o homem resolve procurar um médico, e se resolve procurar um médico, esse câncer já está tomado ali, tá? Aí ele tem que passar por o velho e clássico tratamento, né? Cirurgia, dependendo do estágio do câncer, tem que retirar essa próstata, remover essa próstata. Aí vem medicamentos, quimioterapia e toda aquela novela de tratamento de câncer, tá? Então a próstata tá aqui, ó, e aí tem que retirar essa próstata para que o câncer não espalhe para o resto das estruturas masculinas aqui, certo? Então, ó, seguindo a pergunta aqui, é mais provável pegar qualquer doença genitais dos homens e as mulheres? Os dois, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Para evitar isso daí, tem que fazer umas prevenções. Eu vou falar desse assunto um pouquinho lá na frente, tá? Tem que fazer umas prevenções aí para evitar. Porque essas ISTs, ou seja, essas doenças infecciosas, sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas do homem para a mulher, da mulher para o homem, tá? Então, tem que fazer as prevenções, que eu vou falar disso depois. Agora, em termos de higiene, né, tem que fazer a higienização. Ah, cuidado, meninos, muito cuidado. O tipo de cueca usar, o tipo de roupa usar. Essa região aqui, principalmente a região do testículo, né? Deixa eu voltar aqui. Ela não pode ser espremida. Ela não pode ser apertada, certo? Ela tem que estar o mais leve e confortável possível, a região do testículo e do pênis, tá? E precisa ter uma circulação de ar, um arejamento nessa região. Então, a pessoa vai lá, me compra uma cueca 2 números a menos do seu corpo, aquela cueca que fica assim, ó, né? O testículo, o pênis do homem tá pedindo socorro, né? Tô sufocado, socorro. E aí ele joga uma calça jeans 2 números a menos, né? Que a calça jeans fica quase explodindo, que o cara parece um pato andando, né? Parece um pato andando, de tanto que essa calça está apertada. Aí se pensa o testículo e o pênis desse homem dentro dessa cueca, dentro dessa calça, tá? Não, gente, não pode apertar essa região. Você vai trazer um pequeno probleminha de saúde, tá? Você vai estar trazendo micro-organismos ali, vai causar incômodozinho, coceirinha, tá? Pequenina infecção. Você vai espremer o testículo, você vai impedir que ele faça o seu trabalho, tá? O pênis também, você vai causar, sabe quando arranha a pele assim? Então, a pelezinha ali externa do pênis, enfim, cuide do seu órgão genital, tá? Não é para ficar esmagando, coitado aí, não. Ó, pegar o gancho aqui. Professora, se remover a próstata, se retirar a próstata do homem, ele ainda consegue fazer a reprodução sexual? Ou seja, ele ainda consegue ter relação sexual? Sim, tá? Porém, ele vai ter uma baixa produção de espermatozoide. Então, a taxa, a probabilidade dele engravidar uma mulher vai cair, tá? Mas ele tem vida sexual normal. Se ele se recuperar totalmente, né? 100%, ficar 100% livre para sempre do câncer, ele pode voltar à sua vida sexual normalmente. Porém, como removeu a próstata, né? Então ele vai ter uma baixa produção de sêmen. Ele vai conseguir engravidar uma mulher? Vai. Porém, a taxa de probabilidade vai cair um pouco, certo? Mais vida sexual normal. Certo, pessoal? Nada de cueca e calça apertada aí, tá? Ou os homens também têm mania de
sentar no banco de moto quente, né? A alta temperatura prejudica o testículo também, tá? Vamos cuidar aí do companheiro. Ele é sua joia, meninos. É a joia dos meninos, tá? Observação. Agora aqui vou apresentar para vocês o espermatozoide, como ele é, tá? Ele, na verdade, ele é dividido em 4 partes. A parte celular mesmo, chamada de cabeça. Aí ele tem uma estruturinha aqui que a gente chama de peça intermediária. Aqui eu vou ter grande concentração de mitocôndrias. A gente já estudou célula, né? Vimos que a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Aqui eu preciso de muitas mitocôndrias, porque essa célula se move, tá? Ela se mexe, ela se movimenta. Aí ele vai ter uma coisinha compridona aqui, tá? Que é o flagelo e a pontinha dele é a cauda. E aqui no meio eu vou ter o núcleo da célula. É aqui dentro que eu vou ter o DNA do homem, tá? E a partezinha da frente, como se fosse uma capinha, é chamado de acrossoma. Esse acrossoma, ele é responsável em quebrar a barreira química em torno do óvulo para penetrar no óvulo e fecundar, tá? Olha só. Vamos repetir aqui. O que é ejaculação? É a eliminação do sêmen para o meio externo. Ó, numa ejaculação, o homem consegue ejacular a quantidade de sêmen, de líquido, equivalente a uma colherzinha de café, tá? A quantidade do sêmen. Uma colherzinha, sabe colherzinha de café? Então, uma colherzinha de café é a quantidade de sêmen eliminado, cada ejaculação. Agora, dentro do sêmen, dentro daquele líquidozinho, olha só, tem em média de 200 a 500 milhões de espermatozoides, tá? Repetindo, 200 a 500 milhões de espermatozoides numa única quantidade de sêmen, numa única ejaculação, tá? Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado com o seguinte detalhe. Já vou falar aqui esse detalhe aí, tá? Uma vez que esse sêmen entra dentro da mulher, esses espermatozoides ficam vivos dentro do corpo da mulher por 72 horas, ou seja, 3 dias. Então, eles conseguem ficar vivos dentro do corpo da mulher por 3 dias, tá? Passou 3 dias, ele morre, certo? Ah, tá. Aí, ó, já respondi a pergunta que mandaram aqui, ó. Quantos espermatozoides pode surgir no homem? Tá aqui, ó. A cada ejaculação são eliminados 200 a 500 milhões de espermatozoides, tá? O homem, ele produz mais, mas para sair do fora do corpo dele, é essa faixa aqui, certo? Já respondi outra pergunta aqui. Olha outra pergunta interessante. Até com quantos anos os homens podem reproduzir o espermatozoide? Até quando ele chegar na 4ª e última fase. Velhice, tá? Então, entrou na puberdade, começa a produzir espermatozoide. Conforme esse menino vai crescendo, se desenvolvendo, adolescência, adulto, vai bombando, vai produzindo. Tá? Entrou lá na vida adulta, vai produzindo. Quando ele vai chegando aproximadamente por volta, perto ali dos seus 60 anos, não começa mais bombar, não. Aí é efeito contrário. Já começa gradativamente a cair um pouco a produção de espermatozoide, tá? E isso vem vindo até o momento que esse homem chega na sua velhice e morre, certo? Então, conclusão. Um garoto de 12 anos, de 15, de 20, de 30, de 50, de 60 em diante, se ele tiver uma vida sexual ativa, pode engravidar uma mulher tranquilo, tá? Se ele for um homem saudável e tem uma vida sexual ativa, tranquilo, tá? Por mais que tenha a queda da produção, ele está ativo, ele está saudável, seus testículos estão saudáveis.
Todo o sistema genital está saudável. E ele tem uma boa vida sexual, ele consegue engravidar uma mulher. Claro que é uma mulher mais nova, tá, gente? Não é uma mulher mais velha, não. Não confunda. Assim como um garoto de 12, porque ele já entrou na puberdade, um garoto de 15, um rapaz de 20, um homem de 30, de 50, tá? É igual eu costumo falar para minhas amigas e meus alunos. Os homens não têm prazo de validade. Nós temos, tá? Nós mulheres temos. Professor, o espermatozoide, se ele morrer em 3 dias, mulher não engravida? Não. Se nesses 72 horas que ele está dentro do corpo dela e ela está fértil, aí ela engravida. Se ela não tiver, ele vai ficar vivo ali por 3 dias e o corpo automaticamente, naturalmente, esses espermatozoides morrem e o corpo automaticamente elimina. Tá? Mais informações, já vou falar sobre a estrutura feminina, tá? Que vai ser agora. Entenderam, pessoal? Outra coisa, para fechar a parte masculina. Tem gente que fala assim, ai, gente, isso é um pecado mortal. Aí aparece umas meninas grávidas e fala assim, ai, por que engravidei? Né? Ai, mas quando a gente transou, ele só colocou a cabecinha. E por que eu engravidei? Nossa, que inocente você, né? Gente, durante o ato sexual, tá? Antes do homem ejacular, durante o ato sexual, pelo pênis sai um líquidozinho transparente, tá? Branquinho, transparente, meio viscosinho. Aquilo lá não é o sêmen ainda. A saída do líquido seminal e prostático, certo? Não é o sêmen. Pode sair um pouquinho desse líquido, porque se o homem está tendo estímulo. Só que naquele pequeno líquidozinho pode ter uns espermatozoides ali dentro, tá? E aí o que acontece? No ato sexual, o pênis está lá dentro da vagina, o líquido está lá dentro. Aí antes de chegar nos finalmente, né, do termo do sexo, que é a ejaculação do homem, o rapaz tira de dentro da mulher e elimina o sêmen para fora do corpo dela. Tá? O famoso lá na linguagem, gozar fora. Tá? E aí elimina para fora. Só que ele esqueceu que durante o ato sexual ali, no momento, caiu um pouco desse líquidozinho dentro do corpo dela. E aquele líquido, sim, tem espermatozoide. E ela pode engravidar, sim, com aquele líquidozinho. Não só com sêmen propriamente dito. E aí vem, né, a cara de inocente. Ai, mas o meu namorado tirou e gozou fora. Por que eu engravidei? Por que será, né? Por quê? Né? O povo arranja milhões de desculpas para colocar por que engravidou, né? Mas na hora do rally rola não pensa direito. É bem assim. Surgiu uma pergunta interessante aqui, ó. Por que serve os seios masculinos? O homem também tem peito, né? Em primeiro lugar, nós somos mamíferos. Certo? Qual é a característica dos mamíferos? Mamas. Só que no homem não é desenvolvido. Na mulher é desenvolvido por quê? Porque geramos filhotes. Tá? É só isso. Beleza? Fechamos um ciclo. Virando a página agora. Página 16. Vamos para o feminino. Ih, rapaz. Aqui o negócio complexo. Tá? Parte anatomia simplérrima. Parte de funcionamento. Ih, rapaz. Complexo. Bom, agora eu vou responder uma pergunta que me fizeram. A primeira pergunta, tá? Perguntaram assim, dos meninos a puberdade é de 11 a 13 anos, né? As meninas agora também têm a sua puberdade. É mais ou menos essa faixa também, de 11 a 13 anos.
tem meninas que pode chegar até 14, tá? Mesmo caso, não pode ter